procrastinação. Ela muitas vezes chega de mansinho, chega bem devagar, a gente não percebe, e quando a gente vê, cria-se uma bola de neve. Então aquilo que parecia ser uma coisa bem pequena, que a gente não teve vontade de fazer, daqui a pouquinho a gente na verdade está criando uma programação que a gente não queria. Então muitas vezes na vida a gente quer conquistar uma determinada meta, seja ela pequena, de curto prazo ou de longo prazo, e na verdade acaba que pequenas vontades ou pequenas decisões no meio desse caminho, eles podem fazer com que você não atinja aquela meta. Então é muito importante que a gente priorize e tenha constância para fazer uma determinada atividade que a gente queira de verdade, porque aquilo que a gente não alimenta, a gente não realiza. Aquilo que a gente não coloca a nossa força, a nossa energia, a gente não consegue fazer, a gente não consegue realizar. Então, eu mesmo aqui, se eu der alguma bobeira aqui e não colocar realmente a minha energia, a minha força de vontade para aquilo que eu quero realizar, eu não consigo. Então, muitas vezes, né, isso vem camuflado de encontrando no nosso dia a dia algumas coisas que a gente tem vontade também de fazer, só que na verdade não era a nossa primeira prioridade. E aí a gente deixa um dia fazendo aquilo, a gente coloca um outro dia fazendo aquilo de novo, que não era para fazer. E aí aquilo vira uma bola de neve, realmente a gente não consegue realizar uma meta na nossa vida, né? Então seja ela financeira, seja ela uma meta de ter um melhor trabalho, seja ela uma vontade aí de ter uma vida melhor, conquistar um determinado objetivo ou um cargo na empresa, enfim, então qualquer tipo de coisa mesmo que a gente crie, que a gente queira, né, criar para nossa vida, conquistar na nossa vida, que a gente não coloca e ele não coloca a nossa vontade nisso, ela não acontece. Atividade física, por exemplo, também é uma outra, né? É uma outra coisa também que se a gente não consegue criar uma programação mental, uma reprogramação mental, né, para a gente conseguir conquistar aquilo e fazer aquilo realmente todo santo dia, a gente não consegue. Então, com disciplina, a gente consegue realmente realizar alguma coisa, né? A disciplina e a constância. Então, fazendo algo realmente por uma quantidade de tempo, né, de dias específicos, você consegue criar uma reprogramação mental. E isso, na verdade, tem a ver com uma quantidade de vezes que você faz aquilo. A nossa mente, né, ela é como um computador, ela é como um HD mesmo. Então, o nosso corpo biológico, ele é um corpo que ele, na verdade, é uma máquina. Então, essa máquina, se você tem como, né? Então, se você consegue orquestrar ela de uma maneira legal, se você consegue controlar ela de uma maneira legal, você pode criar uma independência emocional, por exemplo. Você pode criar uma independência emocional, que eu digo, em qualquer setor, né? De pessoas, de trabalho, de tudo. A gente consegue conquistar na vida. Então, a procrastinação, ela está muito vinculada também a uma vontade que a gente tem de não fazer nada, né? Ou de colocar outras coisas também vinculando a nossa energia àquilo. Então, quando a gente realmente não faz uma força de vontade para conquistar aquilo que a gente quer, aquilo não vai acontecer. Muita gente fala, né, que Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, mas Deus não dá nada. O universo, Oxalá, pode chamar do que quiser, é essa grande energia que tem, que orquestra tudo, né, que controla tudo, influencia tudo, pode-se dizer. Então, a nossa força de vontade, né, ela é muito importante nesse sentido, e a nossa constância é muito importante. Então a disciplina, quando eu falo disciplina, eu falo da gente conseguir manter uma constante de realização daquilo que a gente quer. No dia a dia, inclusive, né? Eu dou, inclusive, uma mentoria comportamental que ela abrange, né, uma série de atividades do dia a dia, colocando na rotina mesmo da pessoa, que consegue, para a pessoa conseguir realizar aquelas coisas, né? Então, aí a gente vê o quanto que é importante, né, a constância. Então, a gente não gosta, né, muitas pessoas não gostam, né, de rotina, de fazer as mesmas coisas todo dia, mas o nosso corpo é uma máquina. Então, se a gente não faz uma reprogramação mental que
também dentro da reprogramação mental, né, tem a parte da constância aí, né, para de criar uma programação diferente na nossa mente, a gente não consegue realmente manter aquilo fazendo por muito tempo, porque a nossa vontade, né, ela vem, só que ela passa. É que nem, sei lá, criar alguma coisa, por exemplo, escrever um livro, ou criar qualquer coisa, qualquer projeto. Se a gente não coloca ali nossa força de vontade para fazer aquilo, mesmo quando a gente não tem vontade, aquilo não se realiza. Na atividade física que eu estava falando é a mesma coisa. Se a gente não mantém uma constância ali na atividade física de ir naquela vez ali que a gente não tá com vontade de jeito nenhum de ir, a gente não consegue criar essa programação. Então, a programação, ela é muito importante para a gente conseguir realmente conquistar alguma coisa, né? Então, vocês podem fazer um teste, inclusive, se você parar aqui para refletir nesse momento comigo, né? E pensar aí nas coisas que você já conseguiu conquistar na tua vida, até de trabalho, você tá lá indo no teu trabalho todo santo dia, né? Você pode não gostar do teu trabalho totalmente, mas você tá indo lá naquele teu trabalho todo dia. Então, aquele dinheiro lá no final do mês, se você é empregado, né? Você está recebendo. Então, é muito importante que a gente consiga manter uma constância naquilo, né? Para ter resultado, para ter realmente sucesso. Se você quer realmente sucesso, se a gente quer realmente sucesso. Porque se a gente não quer sucesso, aí não tem problema.